Frei Tarcísio, franciscano na providência de Deus. Vamos dar continuidade às nossas reflexões sobre liturgia para compreender e viver melhor, né, a liturgia. Então, hoje o nosso tema, né, é beber do cálice. Né? Ele tem um significado, né, bastante forte, né, para nós, né? Então vamos dar uma olhada aqui. Na celebração eucarística, o sacerdote, depois de tomar o pão eucarístico, bebe do vinho consagrado. Qual o sentido desse gesto? Desde a antiguidade, beber do cálice, além do sentido concreto, tem um valor simbólico de dor e amargura. Vamos lembrar, por exemplo, a expressão de Jesus no Horto da Oliveira, que diz assim: Pai, se for de sua vontade, afasta de mim esse cálice, que sabia que era o cálice da amargura, da dor, do sofrimento. Mas depois ele também toma o sentido de cálice da bênção, né? Durante a última ceia, Jesus pegou o cálice, deu graças, passou aos seus discípulos e todos beberam. E disse-lhe: Este é meu sangue, o sangue da nova aliança que é derramado por muitos. Em verdade, não bebereis mais do fruto da videira até o dia em que beberei o vinho novo do reino de Deus. Então, o vinho da salvação, né? Vai dizer lá a oração eucarística. Então, beber do cálice, na última ceia da Páscoa, os hebreus costumam beber 3 cálices. O terceiro é o cálice da bênção. Então, vamos lembrar que na Páscoa judaica, eles fazem memória da passagem, da peregrinação do Egito, da saída da escravidão, ou seja, do sofrimento, né, para a terra prometida. Então, os 3 cálices têm esse sentido também, de lembrar o sofrimento, sim, mas depois o sentido da bênção de chegar à terra prometida, a salvação. Jesus, segurando o cálice, prenuncia o sofrimento que vai enfrentar, desde a oração do Jardim das Oliveiras, quando suplica: Pai, afasta de mim esse cálice. Desde o início da caminhada cristã, né, a toda a comunidade guardou memória desse gesto de Jesus e compreendeu o sentido e o valor desse gesto. São Paulo, 20 e poucos anos depois da morte de Jesus, escreve à comunidade de Corinto: o cálice da bênção que abençoamos não é comunhão com o sangue de Cristo? E não podeis beber do cálice do Senhor e do cálice dos demônios, ou seja, você não podia ter uma vida dupla, beber do cálice do paganismo. Então, essa unidade, né, com o sangue de Cristo. Então, o apóstolo tem a clara consciência de que beber do cálice é gesto de comunhão. Por isso, afirma com toda a força, para não participar ao mesmo tempo do sacrifício do Senhor e do sacrifício oferecido aos ídolos. Então, o paganismo. São João Crisóstomo, um padre da igreja, escreve: quando você, receoso, se aproxima do cálice, aproxima-se como se precisasse beber do lado mesmo de Cristo. Então ele fala assim: é como se você estivesse naquele momento aos pés da cruz e bebendo do lado aberto de Jesus, né? Que está se entregando para a gente, dando o seu sangue, dando a sua vida para a nossa salvação. Então nós bebemos a nossa salvação, nós bebemos do lado aberto de Cristo. Pelo profundo respeito devido ao sangue do Senhor, a Igreja pede que os vasos sagrados sejam feitos de metal, um bom metal, não qualquer metal, né? Materiais que não se quebrem facilmente. Por exemplo, evite-se vidro, porque pode acontecer de, numa eventualidade, ele acabar quebrando, né? E o interno do cálice tem que ser um produto
que não absorve o líquido, né? Então, porque ali está o sangue do Senhor e ele vai ser absorvido, por exemplo, se você usa uma cerâmica, sem que ela seja esmaltada, queimada devidamente, ela vai absorver ali o sangue do Senhor e vai ficar ali. Então, não se utiliza materiais que sejam porosos e que absorvam o líquido. Aí, quanto à forma, que ele seja distinto dos cálices comuns. Eu não posso pegar um cálice que eu uso comumente, por exemplo, para tomar vinho, e levar lá para a celebração e usar como cálice celebrativo, como um vaso sagrado. Não, não posso. Ele tem que ser distinto, ele tem que ter uma dignidade própria. Então, sempre fazer atenção a isso. Então, o cuidado com os vasos sagrados também, o zelo, a limpeza, deixar ele sempre em ordem, é muito importante, faz parte do nosso zelo litúrgico, do nosso zelo espiritual. Né? O cálice, pela nobreza desse uso, deve ser abençoado seguindo os textos próprios do pontifical romano. Então, tem uma bênção própria que pode ser feita dentro ou fora da missa. O rito está no pontifical romano, todo direitinho, com as orações e com os dizeres próprios para fazer essa bênção. E seria até, às vezes, aconselhável ou assim, importante fazer isso, às vezes, dentro da missa, para a comunidade participar e poder perceber a dignidade do cálice, né? Na importância dele, do simbolismo dele dentro da celebração. Muito comumente o que se faz, a pessoa vai, compra e às vezes coloca em uso direto sem fazer as bênçãos. Né? Existe um rito próprio no pontifical romano para fazer a bênção da patena e do cálice, então se aconselha que seja feito. Né? Na Santa Missa, o sacerdote, depois de comungar com o pão, o corpo de Cristo, bebe do cálice o sangue do Senhor. Esse gesto é o mais próprio para comungar. Então, como estava ali na foto inicial, o sacerdote, o presidente da celebração ali, ele vai tomar do cálice. Agora, e os demais? Né? Os demais. Por uma questão sanitária, por uma questão, às vezes, de logística, de quantidade de pessoas, então se orienta a outras formas de comungar. De dar a comunhão em duas espécies. Então, mas a participação do sangue do Senhor é comum a todos, e o sacerdote, quando faz aquele gesto de beber, né, do cálice, né, seja da dor e da bênção, ele está fazendo por todos nós da comunidade. Então, não é algo diferenciado no sentido de separação. Não, é sempre o sentido de comunhão. Então, o que se deve procurar é que toda comunhão nos incentive a sermos construtores de comunhão. Então, participar do cálice do Senhor, né, nos faz também sermos construtores dessa comunhão. Quem participa da comunhão eucarística recebe força do alto e o incentivo a ser homem e mulher de comunhão, dentro da igreja e também na vida cotidiana, em família, no trabalho, na política, na cultura, etc. Nós não somos seres que vamos cumprir um rito vazio, né? Quando vamos para a celebração eucarística. A celebração eucarística faz parte da nossa realidade de cristãos como um todo, e não existe eu sou cristão só no momento que eu estou na missa e quando saio da missa não sou cristão. Não. O ser cristão, a nossa fé, o nosso credo, ele envolve toda a nossa vida em todas as nossas dimensões. Então, ser construtor de paz, ser construtor de comunhão, ser construtor de unidade, né? Isso tudo é na integralidade do nosso ser. Né? Então, como
foi dito ali, o sentido é essa comunhão com Cristo, né? Uma comunhão de um Cristo que nos salva, então ele é um construtor de paz, e nós participamos, né, dessa construção da paz que Jesus está propondo quando ele dá o seu sangue por nós. Né? Até o nosso próximo encontro, paz e bem.